Noite. Tá tudo bem? Passaram bem a semana? Aula de arte. Nossa última aula do dia de arte para a terceira série do ensino médio, discutindo a proposta e elaborando o projeto com os estudantes. Eu sou a Fernanda Borges, professora de arte, e vou estar mediando essa aula que a professora Márcia Janine vai fazer para vocês. Boa noite, professora. Boa aula. Boa noite, professora Fernanda. Obrigada aí pela acolhida tão calorosa nessa noite de hoje. Então, alunos, vamos começar pela nossa habilidade, né? Vamos ver que habilidade a gente já vai trabalhar na aula de hoje. Olha só. Vamos lá. Opa. Habilidade, olha só. Compreender e relacionar as diversas linguagens artísticas de forma integrada na produção de um musical. Com objetos de conhecimento da aula de hoje, nós trabalharemos com a produção e execução de um projeto de evento artístico. Na aula anterior, gente, vamos dar uma recapituladinha, né? O que a gente aprendeu na aula anterior, né? Nós vimos um pouquinho sobre a produção musical ou produção executiva, a mixagem de álbuns musicais, o processo de masterização e a produção de um videoclipe musical. E já vamos começar com a nossa primeira interação pelo chat na noite de hoje, olha só. Vocês têm alguma ideia sobre como as demais linguagens artísticas, artes visuais, música, dança, podem auxiliar na produção de peças teatrais? Escrevam para a gente em um minutinho, a gente volta já. Professora Márcia, por exemplo, a Stephanie falou que elas influenciam na ideia e nas composições musicais. A Prolucilene, obrigada, professora, pela participação. Artes visuais no cenário virtual ou físico. Pode ter uma cena dançada e cantada. A Milena, elas incrementam as peças teatrais. O Diogo, com músicas ou danças nas peças de teatro. O Breno, pode ser usado na criação de trilha sonora. E a Jennifer, ajudam a tornar a experiência mais real. Olha, gente, vocês estão bem afiadinhos, hein? Parabéns a todos, viu? Tá ótimo, tá? Obrigada pelas participações aí, professoras e alunos. Vamos lá, vamos dar uma continuidade aqui. Olha só, gente, vamos conhecer um pouquinho dos conceitos de música, né? A integração entre as linguagens artísticas na produção de um musical. Olhem só, no centro, né, nós temos aí o nosso musical e todas as outras linguagens, né, convergindo para auxiliar, né, na produção desse musical. A arte visual, a dança, a música, o teatro. Tá? Agora, vamos começar a perceber aqui como que as artes visuais podem estar entrelaçadas aí. Através do cenário, através do figurino, através dos adereços, dos efeitos de iluminação, etc, etc. Então, gente, a arte visual, né, ela é muito importante. Então, sempre que vocês estão vendo a imagem de um show de rock, por exemplo, né? Olha só, sempre que nós temos um show, né, de música ou um musical, uma peça teatral musical,
as artes visuais são extremamente importantes. Por quê? Porque elas ajudam a compor toda uma atmosfera para esse espetáculo, tá? Então, observe essa iluminação aí da imagem, tá? Essa é uma iluminação própria para shows musicais. Observe que vocês têm vários spots de iluminação incidindo, né, diretamente sobre cada músico, sobre, né, o frontman, que é o vocalista que está aqui na frente, ele está tão iluminadinho, né, que de longe a gente só vê a luz, né, o facho de luz incidindo sobre ele. A gente não consegue visualizar, né, a silhueta dele, tá? Por quê? Porque é importante essa questão da iluminação até para esse impacto. A iluminação ela é muito importante porque ela auxilia nessa formação dessa atmosfera mesmo, né? Esse ar festivo do show, né? Para que o show aconteça, para que o show seja, né, uma coisa que também, além de auditivamente, ele também encante aos nossos olhos, né, a outros sentidos, tá bom? Então, é muito importante a iluminação, o cenário também, os figurinos, né, claro, os adereços, os efeitos de iluminação. No caso de um show como o que a gente está vendo aí, né, geralmente o cenário é bem simples, né? Geralmente nem tem cenário. O máximo que você vai ter é um banner, né? Lá no fundo de palco, você tem geralmente um banner, que seria, né, algo como o ciclorama é no teatro. Aí, no caso, você tem o banner, onde geralmente aparece o logotipo da banda, né, o nome da banda, enfim, tá? Olha só. Vamos ver agora a dança dentro de um musical, né? Através dos movimentos coreográficos. Ou seja, se eu tenho uma peça musical, né, geralmente, né, uma ópera musicada, né, tá? Então, geralmente, eu tenho também um corpo de baile associado a isso. Por quê? Essas bailarinas, através das suas evoluções na dança, elas vão ajudar a ambientar esse estilo, né, musical. Ou seja, no caso de uma peça como Quebra-Nozes. Na verdade, aí você tem, né, a primeira vez em que, ao invés de você ter a dança a serviço da música, você tem o contrário. Tchaikovsky ele fez essa peça, o Quebra-Nozes, por encomenda do Royal Ballet de Londres. Então, já existia todo um conceito, todo o enredo da história daquele balé, e Tchaikovsky, então, foi convidado, né, foi contratado para escrever a parte musicada deste balé. Mas o balé já existia, inclusive a coreografia dele, o enredo, tudo mais. Tá? Então, aí, dessa vez, né, a gente viu a música a serviço da dança, e não ao contrário. Né? Geralmente, a dança, né, a música existe, e a dança geralmente procura se adequar a esses movimentos da música. Nesse caso, foi exatamente o inverso. Tá? E isso era muito comum aí, né? Aí até 1800, né? Até o finalzinho dos anos 1800, era muito comum a gente ver essa questão de encomendas para músicos, né, compositores clássicos, musicarem balés. Tá? Olha só. Vamos ver, então, a música, né, gente? A música, até o nome já fala, né? Musical, né? A música é importantíssima, porque é através da música que a gente vai ver todas as nuances do enredo daquela peça. Então, nós vamos ter aí os sons, as letras, as melodias, os instrumentos musicais, todos eles concorrendo para que essa música seja executada da melhor forma possível. Tá? E para que todo mundo, né, consiga aí se apaixonar, consiga entender totalmente o enredo, né, daquela peça. Tá bom? Olha só. Vamos ver, então, a questão do teatro, né? Como eu já falei antes, quando nós temos uma peça musical no teatro, que nós temos aí, né, um misto de encenação da história do enredo com a música, né? Aí é uma coisa bem mais interessante. Vamos dar assim como exemplos. Rock Horror Show, né? Rock Horror Show era justamente um musical, né? Godspell também é outro musical. Hair é outro musical. Então, você tem a parte, né, do texto, né, a interpretação teatral normal, o enredo, e de tempos em tempos, né, esse enredo ele é meio que pausado, e aí entra, né, todo o corpo de atores fazendo evoluções com dança, canto, né? É uma coisa muito dinâmica e que chama muito a nossa atenção, tá? Hoje nós vemos esse formato também em filmes, né? Hairspray, lembra do filme Hairspray, professora Fernanda? Esse filme é o com John Travolta? Não, esse filme é aquele dos cabelos. Não assisti, professora. Hairspray, era um filme, foi muito comum na década de 80, né? Na verdade, ele está falando hairspray porque, na época, né, da década de 70, se usavam os chamados penteados B-52s, que eram aqueles cabelos, né, extremamente grandes, né, cheios de laque e tudo mais. Então, fazem um filme, né, que é uma espécie de uma paródia, em cima dessa história. E é um filme musical. Não assisti, mas fiquei interessada. Vou pegar no feriado para assistir. Ai,
Recomendo, você vai dar muita risada. É uma comédia, né, bem dinâmico mesmo, tá? Recomendo a todos aí, tá? É um filme mais antiguinho, é da década de 80. Vamos lá. Agora vamos mais a uma interação pelo chat. Se vocês decidissem escrever um musical para teatro, qual tema vocês escolheriam e por que vocês escolheriam esse tema? Escrevam para a gente volta em um minutinho. Pro Viviana, obrigada por me salvar. É isso aí. O Hairspray atual é com o John Travolta. Por isso que eu lembrei, mas obrigada, Pro. Vamos lá. Pro Solange falou que faria uma peça dançando na pandemia. Ana Paula sobre a amizade. A Isabela sobre a natureza. O Alberto, história da arte. O Vitor Hugo sobre o futuro. E, na verdade, tem muita coisa bacana aqui. Tem temas incríveis aqui, turma. Olha só, gente. Então, parabéns a todos, né, que participaram aí com tanta propriedade, né, aos colegas, né, e, claro, né, eu não conheço essa versão mais moderna. Eu lembro da versão mais antiga. Talvez por isso que eu me confundi quando a professora Fernanda falou do John Travolta. Bom, vamos lá. Continuando aqui, olha só. Primeiro desafio da nossa aula de hoje, gente. Vamos fazer uma apreciação, tá? Acessem a internet e assistam a alguns musicais, né? Tem aí vários musicais na íntegra, tá, gente? No YouTube, né? Em outras plataformas aí, para auxiliar na inspiração de vocês. Vocês vão ler roteiros, estudar a maneira como os autores organizaram a música, o canto, os diálogos, para prender a atenção da plateia. Então, eu coloquei, citei exemplos de musicais. Cats, O Fantasma da Ópera, A Bela e a Fera, Mamma Mia, O Mágico de Oz, O Rei Leão e vários outros, tá? Primeiro vocês vão, então, assistir, tá bom? Nesse primeiro momento, vocês vão assistir. E, em seguida, vocês vão, né, chegar à escrita de um musical. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos dar uma olhadinha aí na tela. Para iniciar a escrita de um musical, é interessante utilizar a metodologia ativa chamada tempestade de ideias ou brainstorming. Fazendo uma lista de ideias, pensamentos, sentimentos, palavras, frases, contextos, conceitos, problemas que possam ser abordados na peça musical, pensando sempre em uma pergunta a ser respondida. Por exemplo, o que é a vida? Ou como que é a sensação de pertencimento, tá? Então, gente, também é possível vocês buscarem como inspiração uma experiência pessoal, a vida cotidiana, uma imagem, uma música conhecida, uma história, um conto, um romance, né? E encontrar uma justificativa para explicar por que o musical seria a melhor forma de representar a ideia central, tá certo?
Olha só. Então, gente, assim que vocês tiverem a ideia central dessa história, o conflito das vidas dos personagens, né, que é o conflito, lembre-se, gente, né, ação teatral, ação dramática sempre tem que ter um conflito. É o conflito, né, que faz a história se desenrolar, ou seja, todas as peripécias, né, tudo que vai acontecer está girando em torno desse primeiro conflito central, tá? Faça um resumo indicando os pontos de enredo principais do musical, que expressam os temas-chave que serão abordados. Então, aí, faz aquele resuminho, né? Olha lá, a gente está fazendo aqui um passo a passo de como você pode estar elaborando aí, né? Criando esse esbocinho do seu musical, tá bom? Olha só, vamos para a próxima etapa. Faça uma lista com todas as cenas do musical e depois comecem a desenhar uma por uma. Tentem captar todos os elementos visuais essenciais de cada cena, utilizando um storyboard para visualizar melhor o musical. Lembra que a gente já viu o storyboard em aulas passadas? Tá? O storyboard é justamente essa questão, né, de você pegar e você desenhar quadro a quadro, cena a cena, como se fosse, né, uma historinha em quadrinhos, o enredo ali daquilo que você pretende transmitir com a sua obra. Tá bom? Olha só. E agora a próxima etapa. Vamos escrever as músicas ou selecionar músicas já existentes, tá? E vocês vão fazer uma lista com elas para comparar com o número de cenas que você já pensou aí no seu storyboard, tá? É preciso ajustar harmonicamente as transições de diálogo para música e de cena para cena. E no final vocês vão juntar a música ao roteiro e organizar tudo no mesmo documento. As cenas, as músicas e as letras delas, tá? O objetivo é seguir uma ordem que torne o roteiro coeso e bem ritmado. Façam transições suaves de diálogo para cenas musicais. Aí você vai falar, professora, mas isso vai ficar muito extenso, né? A gente vai escrever um musical inteiro. Um musical demora, às vezes, 2 horas, né? Gente, vocês não precisam escrever tanto, tá? É apenas um exercício de você fazer um esbocinho de como poderia ser essa ideia. Então, você pode, sei lá, utilizar apenas 5 minutos. Eu quero fazer um musical, só esse comecinho de 5 minutos. Aí, nesses 5 minutos, você vai colocar as falas dos seus personagens, as cenas e a música que vai incidir ali, né? E quem vai cantar? São todos os personagens que estão em cena? Vai aparecer personagens que estão nos bastidores, que ainda não entraram na ação dramática? Vocês vão ter que dar uma olhadinha nisso, tá bom? A hora que vocês estiverem com tudo isso organizado, você já vai ter o esbocinho. Então, não precisa escrever, né? Eu vou fazer até uma brincadeira, como eu fazia com meus alunos, né? Do ensino médio. Não precisa se escrever a escritura do Mar Morto, né, gente? Faz só um trechinho ali, né, um resuminho básico daquilo que vocês gostariam de colocar como um musical, tá bom? Olha só. Depois vocês vão acrescentar as notas de direção e marcações de cena, dizendo aos atores onde eles ficarão no palco. Não escrevam nada que fique muito longo ou complicado. Você vê? Acabei de falar isso agora. Por exemplo, para dizer o ponto em que determinada música entra durante uma cena, escreva no roteiro. Música, ou o número da música, começa a tocar. Algo do tipo, né? Claro que aí vocês, né, vão usar a criatividade de vocês. Ou simplesmente, entrada da música 1. Ou música tal. Ponto. Né? Quem vai fazer, né, essa edição, quem, no caso, vai gravar, tentar gravar isso, né? Posteriormente, a pessoa vai ter uma indicação clara de quando vai entrar aquela música, tá? Use as didascálias. Didascália, gente, é a mesma coisa que rubrica, tá? Didascália e rubrica é a mesma coisa. É justamente essa indicação do autor, que aparece em itálico ou entre parênteses, para indicar para você exatamente aquilo que você deve fazer, em relação a cenário, em relação à entrada em cena, marcação de palco, em relação ao comportamento do personagem em cena, enfim, tá? Então, vocês vão usar essas rubricas para dizer por onde o ator vai entrar no palco. Vocês vão escrever, entra pela direita, pela esquerda, né, pelo fundo do palco. Porque, gente, olha só, aqui, né, vou até dar uma mostradinha para vocês aqui, ó. Aqui, esse ladinho aqui, ó. Vamos ver se a câmera vai acompanhar. Aqui, ó. Olha nesse ladinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui nós temos uma parede, tá certo? Se fosse aqui um palco à italiana, nós teríamos aqui pernas, né? Aqui nós teríamos a perna, né? Já começando daqui, né? Aqui já daria acesso aos camarins atrás. Aqui você teria mais ou menos até aqui uma perna, mais para frente outra perna, e talvez 3 ou 4 pernas de acordo com a extensão do palco. Então, dentro da marcação, cada ator ele fica dentro da sua perna, tá? E
de acordo com a marcação lá, tá, agora deu a deixa para ele entrar. Ele vai sair ou da perna 1, ou da 2, ou da 3, da direita, da esquerda, ou do fundo do palco, tá? Ou geralmente daqui, né, já do proscênio, que é a primeira perna que está aqui na sua direita ou na sua esquerda, tá? Ok? Então, vocês vão usar as rubricas para indicar isso, tá? Por onde que ele vai entrar. Especifique, então, reações emocionais. Por exemplo, a Ana apaixonada. Olha só, vamos tentar reproduzir esse trechinho para vocês verem como é que fica. Ana, aí está lá, apaixonada. Ou seja, vocês vão ter que, né, colocar uma entonação de paixão na voz dela. Como você foi capaz de ir embora? E o Paulo chorando, faz a voz de choro, tá, gente? Eu não posso mais cantar. Tá? Algo assim, tá bom? Ok? Vamos lá. Então, aí, gente, né? Depois que vocês finalizaram, né? Todo, né? O desafio, então, né? Na verdade, aqui, esse desafio 2, na verdade, é o mesmo desafio 1, tá? Vocês aqui vão só organizar todas aquelas ideias, né? Vão seguir aquele roteirinho traço a traço que a gente colocou, né? Que a gente foi explicando nesses slides, para que vocês possam escrever, né? Um musical, tá? Lembre-se, gente, pode escrever apenas, né, um trecho, não precisa escrever o musical inteiro. Claro que, se, com o retorno das aulas presenciais, vocês tiverem a condição, após conversarem aí com a direção da sua escola, a coordenação pedagógica, houver a possibilidade de realização real desse musical na sua escola, aí sim você vai, então, se ater, né, junto com outros colegas, pode ser também um processo colaborativo, né, escrever aí esse musical inteiro, né, na íntegra, aí com 1 hora e pouca de duração, para que vocês possam estar representando ele, tá bom? Tá? Então, agora que vocês conheceram as etapas para escrever o musical, vão seguir aquele roteirinho e mão na massa, tá bom, gente? É isso. Lembrem-se, todas as atividades que vocês fizerem, tá? Vocês podem estar entregando para os professores de vocês, para que eles tenham mais um veículo, né? Mais uma forma de avaliação da aprendizagem de vocês durante esse período de pandemia, tá bom? Ok? Olha só. Então, gente, na nossa aula de hoje, né, a gente aprendeu um pouquinho sobre as linguagens artísticas, a sua integração na produção de um musical e o processo de criação e escrita de um musical. Então, gente, escrever um musical, né, nem sempre, né, é tão fácil quanto parece, tá? E nem sempre é tão difícil também. Agora eu vou chamar mais um chatzinho, eu gostaria que vocês dissessem para mim aí como que vocês um tema interessante e como que vocês já pensaram? Uma música. Vamos supor que vocês fossem fazer um musical baseado numa música, ou num artista, ou num cantor do qual vocês gostem muito. Coloque aí no chat que a gente vai abrir agora uma pequena roda de conversa aqui, uma discussão sobre isso, tá bom? Até já. Vocês têm 2 minutinhos.
Nossa, professora, quando é para falar de música, né, turma, vocês ficam animados. Vamos lá, a Larissa falou de uma cantora da nossa época, a professora Cyndi Lauper. Que bacana, eu adoro. Vamos lá, Isabela, Racionais MC, Amanda, Queen, Breno, Metallica, Joyce, Luan Santana, Júlia, Beyoncé, Cal, Elton John, Pro Isabel, Mamonas Assassinas, William, música eletrônica, Raíssa, música gospel. E eu estava falando com a professora que eu estava procurando a turma do pagode e a turma do funk, não achei. Não achei, É a professora. turma do samba, né? O pessoal que gosta também, né? Não achei. Esse pessoal, né, sumiu aí, tá? Bom, olha só, gente. Então, né, para a gente continuar, né, falando um pouquinho aí sobre como que a gente poderia estar fazendo, né, criando um musical, é importante justamente fazer isso aqui, ó. A gente fez agora uma espécie de um pequeno brainstorm, né? Onde cada um falou o estilo que gostaria, né? Falou, claro, né? Citou apenas, né, os nomes dos artistas, tá? Como a gente citou antes, como a gente pediu antes. Só que assim, né, aqui você tem um pequeno prognóstico, né, através do nome desses artistas, de qual que poderia ser o tema central para esta peça que vocês iriam fazer, né, para este musical, tá bom? Olha só, no caso, Racionais MCs, você poderia, então, fazer já um musical falando sobre as periferias aqui de São Paulo, né? Uma vez que esse grupo de rap, ele surge da periferia de São Paulo, região do Jardim Ângela, né? Região da Zona Sul, tá? Então, você poderia, então, citar, inclusive, outros rappers da mesma região. Ou, se você quiser generalizar, abrir mais o leque, você pode falar sobre o rap da periferia das grandes cidades. Aí você pode pegar tanto o rap carioca também, né, do Rio de Janeiro, né, lá com o Taíde, Marcelo D2, né, DJ1, esse pessoal, ou você pode até abrir ainda mais o leque e pegar também composições, né, americanas, tá? Que é o que dá base a tudo isso aqui, tá bom? Olha só, essas duas pessoas aqui, né, dois alunos, obrigada pela participação, Amanda e Breno, citaram rock, né? Grandes clássicos do rock aqui. Queen, né, que seria no estilo mais hard rock, né, década de 70, né, até meados dos anos 90, e o Metallica, né, que já é heavy metal, né, já é um estilo de rock um pouco mais pesado, que surge aí, né, já no comecinho da década de 80, é bem mais contemporâneo. Mas aqui, ó, você tem, né, você pode fazer aí uma espécie de um rock horror show, né, se você quiser montar um musical pegando apenas compositores, cantores, né, bandas de rock, tá? Aqui, né, nós temos o Luan Santana representando o sertanejo nacional, que também é um tema muito interessante para se trabalhar, uma vez que, né, o sertanejo nacional, por mais que o Luan Santana seja um sertanejo mais atual, vocês poderiam, inclusive, estar fazendo, no caso, um musical falando sobre a evolução do sertanejo. Aí você vai lá atrás, você pega desde lá Cascatinhana, desde lá, né, a década de 50, 40, 50, né? Inezita Barroso, e vem vindo para cá. Né? Você pode fazer um musical bem interessante, mostrando, né, a evolução, né, dessa música através da história da vida de alguém. Né? Alguém que sai muito jovem ainda, né, do interior e vem tentar a vida na capital, na grande cidade. Esse seria um tema bem interessante, né, professora Fernanda? Para a parte sertaneja aqui. Na verdade, enquanto você estava falando, eu fiquei viajando aqui, né, turma? Por mim, eu faria um musical com misto de um pouco de cada coisa. Dá para fazer? Eu também faria. Eu também pensei nessa ideia, nessa hipótese, né? Aí você colocaria, por exemplo, várias gerações, né, várias pessoas diferentes convivendo no mesmo espaço. Seria uma ideia também legal, né? Aqui a Júlia cita Beyoncé, né, que já entraria mais na parte da black music mais pop, tá? Que também é um tema interessante e de alguma forma ele pode conversar com esse tema aqui de cima, desde que, né, você pegue também músicas, né, do estilo black americanas. Aí você consegue fazer o entrelaço entre essas duas coisas aqui, tá? Esses dois nomes aqui, tá bom? O Cal cita o Elton John, inclusive já tem, né, um grande filme, agora foi lançado agora há pouco tempo, né, contando toda a história de vida do Elton John. É um musical muito bonito, né, onde ele mostra aí as várias fases da carreira dele, né? É um filme, né, uma biografia, mas também tem aquelas partes do musical, tá? Ok? A Pro Isabel lembrou dos Mamonas Assassinas, né? Que
tanto fizeram a alegria aí da criançada, né, da gurizada mais jovem, na década de 90, né? Então, também, né, é um tema interessante, né? Falar um pouquinho, né? Até para a gurizada de hoje relembrar um pouco, né? Isso aqui, né? Conhecer, talvez, né? Olha só, o William cita a música eletrônica, que também é um tema interessante, que aí a música eletrônica você pode jogar em vários momentos aqui, tá? Lembrando que a música eletrônica, né, começa lá na década de 70, né, pelo menos a música eletrônica moderna, com Kraftwerk lá nos anos 70. Então, mesmo Elton John, a Beyoncé, o próprio Queen, né, apesar de ser uma banda de rock, vira e mexe, eles também faziam, né, tinham esse namoro, que a gente costuma dizer, né, de essa hibridização, de pegar elementos da música eletrônica e jogar dentro das suas composições, tá? Ok? E, finalmente, a Raíssa citou as músicas gospel, né, que nós sabemos que aqui no Brasil, né, tem crescido bastante, né, esse mercado da música gospel, né, e é bem interessante, né, até se fazer algum musical utilizando essa temática, tá? Olha só, gente, as ideias de vocês são incríveis. Esse primeiro brainstorm aqui já deu para a gente ter uma ideia assim clara de como que vocês poderiam então estar usando esses temas, né, para estarem compondo aí os musicais de vocês, tá bom? Professora Fernanda. Bom, professora, eu vou retomar um pouco a parte anterior, que enquanto você estava explanando, o pessoal estava falando bastante sobre os musicais, dando várias ideias, trocando ideias sobre musicais. Nossa, o chat estava bastante gente escrevendo os musicais que já assistiram, e é legal que a gente pode trocar. Alguns eu nunca tinha ouvido falar, alguns eu já tinha ido assistir, por exemplo, bastante gente falou sobre o Rei Leão, e outros musicais. Alguma lembrança, professor? Ou a gente abre o chat e pergunta para a turma quais musicais que eles já assistiram? Até lembrando de filme mesmo, turma. Teve vários filmes que ganharam Oscar, aquele La La Land, por exemplo, é um musical. Então, alguns, né, que foram citados aí nos nossos slides, né, fazem parte aí da história, né, da minha história de vida, né? O musical, por exemplo, Cats, eu gostei muito de assistir. Mamma Mia, né, só com músicas do ABBA, né, que também teve um filme, né, homônimo também, mas teve também um musical, né, no teatro, né, foi até aqui no Teatro Renault, aqui em São Paulo, né, que eu tive o prazer de ir lá assistir, e foi muito divertido, né, porque eu voltei assim, ao passado e lembrei da minha infância, né, e tudo mais, né, com aquelas músicas todas, né, toda aquela ambientação muito legal, muito bacana mesmo. Então, na verdade, o Mamma Mia, ele usa músicas do ABBA, mas o enredo fala sobre a história de uma senhora, né, uma senhora que, né, no final da peça, ela já é uma jovem senhora, mas conta aí toda a trajetória de vida dela, desde que ela era mocinha, né, até o momento em que ela faz o casamento da filha dela. Então, acontecem várias peripécias. O musical fica bem próximo ao filme. Vocês poderiam até olhar, acredito que já esteja no YouTube o filme na íntegra. E talvez até o musical também, alguns trechos dele, vocês podem pesquisar aí no YouTube, tá? Então, gente, para a gente finalizar rapidinho aqui, eu vou dar 2 minutinhos para vocês responderem para nós no chat algum musical que vocês assistiram, que vocês gostaram bastante. Escrevam para a gente volta já.
Olha, muito. O pessoal assiste, viu? Assiste musical essa turma aí, viu? Vou te falar. Rei Leão vencendo. Vamos lá. A Pro Lucilene lembrou do Michael Jackson. Pro Isabel, Família Adams. A Jéssica, a Bela e a Fera. A Giovanna, High School Music. Leonardo Frozen, a professora Olga, Billy Elliot. E o Cauê, Rei Leão. E o Marcos colocou Aladdin. Ah, Marcos, eu já assisti 5 vezes esse Aladdin, porque eu amo, amo, amo. Olha só, gente, a pessoa citou muito, né, aqui, né, aqueles musicais da Disney, né, que realmente, né, se popularizou no decorrer dos anos, né, com grandes musicais, né, certo? Então, gente, olha só, né, desses todos aqui, o meu favorito aqui, na verdade, né, o filme, né, que é um musical muito interessante, né, Billy Elliot conta a história daquele menino, né, que vira bailarino. A trilha sonora deste filme, gente, é imperdível, né? Para nós aí que gostamos de músicas dos anos 70 e 80, é prato cheio, tá bom? E olha só, gente, vamos lá? Né? Então, agora a gente vai finalizar nossa aula. Muito obrigada a todos vocês pelas participações. Vai aparecer aí na tela para vocês o QR Code, mas antes tem um recadinho, tá? Movimento Inova, tá? Segunda edição, entre os dias 22 e 23. Fiquem ligadinhos que a programação está especial para vocês, tá? Obrigada, professora Fernanda, por participar conosco desta aula. Obrigada a todos vocês. Vai aparecer agora o QR Code na tela e também o link, tá bom? Gente, obrigada. Coloquem aí suas dúvidas, sugestões e a gente se vê até a próxima aula. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.